Fala, meus caros! Sejam muito bem-vindos ao terceiro módulo do Zero à Renda Passiva com FIIs. Nesse módulo, nós vamos selecionar os potenciais melhores FIIs da Bolsa. Então, agora que começa a prática de verdade. A gente vai pegar tudo que aprendemos no módulo 1 e principalmente no módulo 2, todos os fundamentos que nós já vimos o quão são importantes e transformar esses fundamentos em critérios muito claros que formam a metodologia de verdade. E esse critério, ele vai simplesmente separar o joio do trigo. Vai separar o que são FIIs que têm um baixo potencial de te gerar renda passiva ou um alto risco, ou seja, uma baixa segurança, e deixar somente aqueles FIIs com grande potencial de te gerar renda passiva de maneira segura e recorrente. Tá claro? E para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta que vai ser a base de toda essa filtragem. Essa ferramenta se chama Planilha de Ouro dos FIIs. Ela serve exatamente para fazer essa separação do joio do trigo. E essa aula aqui vai servir para eu te apresentar essa ferramenta e preste bastante atenção, porque é ela que vai ser sua companheira nas próximas aulas aí desse módulo. Fechado? Então, chegamos aqui na planilha de ouro. Esta é a planilha de ouro. Ela é bem simples e ela tem somente duas abas. Essa primeira aba, onde está escrito Extração, Ranking, FIIs, é onde nós vamos fazer a atualização, que é o que eu vou ensinar a fazer na aula seguinte. E essa aba de síntese é onde nós vamos fazer a filtragem. É aqui que você vai realmente utilizar essa ferramenta. E como ela é organizada? Nós temos aqui na coluna A, código do fundo. Então aqui, em toda a coluna A, listada de maneira aqui vertical, nós temos código de cada FII listado na Bolsa de Valores. Então a gente pode ver aqui o KNP11, embaixo o KNCR11 e assim por diante. E aí nas colunas seguintes, nós temos esses outros dados. Tipo de fundo, segmento de atuação, administrador, liquidez diária, patrimônio líquido e dividend yield dos últimos 12 meses. E as informações de cada FII da coluna A, elas estão respectivamente na linha deste código do fundo. Ou seja, para o fundo, um exemplo aqui, né, utilizando o fundo KNP11. Fundo KNP11, ele é um tipo de fundo de papel, ele é do segmento de atuação de títulos e valores imobiliários, ele tem como administrador o Intrade DTVM, ele tem a liquidez diária de 118.849 negócios, ele tem um patrimônio líquido de 4.814 milhões, ou 4,8 bilhões, e um dividend yield acumulado de 10,7%. Então é exatamente assim que ela funciona. Cada linha tem as informações de um respectivo fundo. Então outro exemplo aqui, o XPLG11, como eu sei as informações dele? Ele é um FII de tijolo, do segmento de logística, que é administrado pela XP Investimentos, tem 69 mil de liquidez diária e quase 3 bi de patrimônio líquido com dividend yield acumulado de 12 meses. Percebam que todos os fundamentos aqui são fundamentos que você já viu no módulo 2. O único ponto que não é de fato um fundamento que nós vamos usar também para filtrar aqui, que eu vou explicar exatamente como fazer, é a escala. A escala, ela tá ligada ao tamanho desse FII. Então não é necessariamente um fundamento, mas basicamente mostra pra gente o que é um grande FII e o que é um FII um pouco menor. Então a gente vai utilizar isso porque FIIs maiores, eles costumam ter vantagem. Os outros, vocês já viram. Aqui, o que a gente chegou de tipo de fundo, segmento de atuação que vocês já conhecem também, de logística, híbrido, FIIs de shopping, os títulos de valores imobiliários, ó, que são os FIIs do tipo de papel, os fundos de fundos. Aqui, cada administrador listado, o dividend yield que vocês já sabem também. Então o que a gente vai fazer agora? Na próxima aula a gente vai aprender a atualizar, ou seja, para deixar essas informações sempre atualizadas, fazendo a extração nessa primeira aba aqui, isso para você ter total autonomia. E na aula seguinte a gente vai aplicar isso na prática. Qual a intenção de usar essa ferramenta aqui? Quando eu uso essa ferramenta, Matheus? Em duas situações. Você vai usar essa ferramenta agora para montar a sua carteira de investimentos com base em tudo que você aprendeu. Isso vai fazer você aprender a selecionar os melhores FIIs que você vai fazer a análise individual. Então essa daqui é a etapa intermediária. A gente vai chegar nos potenciais melhores FIIs e depois, para zerar o risco de fato, a gente vai fazer ainda a análise individual em cima dos FIIs que sobrarem. E você vai utilizar essa planilha também uma vez por ano, no mínimo, para você atualizar, entender se a sua carteira, se os FIIs que você tem, mantém dentro dos fundamentos que você previu quando você escolheu eles para sua carteira. Então por isso é importante você saber atualizar para, primeiro, a época que você tiver, né, qualquer momento que você esteja assistindo essa aula, você vai conseguir ter todas as informações atualizadas, porque você vai fazer isso por conta própria, e mesmo um ano depois, quando você for rever a sua carteira de investimentos, se você precisar alterar alguma coisa, normalmente a alteração é muito pouca, você vai poder aplicar ela com total autonomia também. Tá claro? Bom, essa aula é isso, essa apresentação da ferramenta para vocês. Cuidem bem dessa planilha, entendam ela realmente, deem uma mexida nela, entendam, dá uma olhada ali em cada FII, pega um exemplo de um FII que você já conhece, ou que tem na carteira, ou algum que você leu em algum lugar e vê ali a linha dele para entender as informações. Pratique para você entender essa planilha e agora na próxima aula a gente vai ver como atualizar exatamente ela para na aula seguinte, que é Fala, meus caros! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Zero à Renda Passiva com FIIs. Nessa aula, eu vou te mostrar na prática como você atualizar a planilha de ouro dos FIIs, que é a principal ferramenta que você vai utilizar para selecionar os potenciais melhores FIIs da Bolsa. Fechado? Então vamos direto para a prática. Você vai utilizar como fonte o seguinte site, fundsexplorer.com.br. Você só vai utilizar este site para atualizar a planilha de maneira simples e muito direta. Eu não tenho absolutamente nenhuma parceria nem com esse site, nem com nenhum outro, nem com instituição financeira, porém isso aqui dispõe as informações de uma maneira bem organizada e de forma bem confiável, então a gente pode utilizar ele para atualizar a planilha. Como você vai fazer? O passo a passo é bem simples. Você vai vir aqui em ferramenta e depois clicar em ranking de FIIs.
Clicando em ranking de FIIs, vai aparecer essa tabela aqui embaixo. Você pode ver ó, que começa aqui em ordem alfabética do FII ABCP11. Você vai selecionar logo antes do ABCP11. Você não vai selecionar nada desse cabeçalho aqui em cima. Você vai selecionar aqui, antes do ABCP11. Eu começar aqui, segurar e ir para o lado, selecionar lá até o final e depois descer absolutamente tudo. Então a intenção aqui é você selecionar todos esses FIIs que estão listados no ranking de FIIs aqui do Fundos Explorer. Então é bastante FII, você pode notar. Vai descendo, mas uma hora vai chegar. Prontinho, já chegou agora no final. Então aqui ó, você pode ver que não tem mais nada aqui embaixo, que a gente selecionou até o último. Se for mais para baixo, ele seria lá no vídeo sobre FIIs, não é o que a gente quer. Então vai até aqui o zero final. Selecionando, você vai simplesmente apertar Ctrl mais C. Vai apertar Ctrl C. Você vai copiar essas informações aqui e agora você vai para a planilha de ouro dos FIIs. Aqui, na planilha de ouro dos FIIs, você tem somente duas abas, como nós falamos. Essa aba, que é a aba de síntese, a aba 2, onde nós vamos utilizar para fazer todas as filtragens. E a aba número 1 é a extração ranking FIIs. Você vai clicar na aba número 1 e você vai clicar na célula que está o primeiro código do FII, na célula A4. Você não vai clicar aqui no calendário, você não vai mudar nada em cima, no cabeçalho. Você vai clicar aqui na primeira célula que tem o código, então você vai clicar na célula A4. Quando você clicou aqui na célula A4, você simplesmente vai apertar Ctrl V. E você vai colar todas essas informações. Mas ainda não acabou. Para não ficar com esse link aqui, poder te atrapalhar quando você for atualizar novamente e clicar aqui e acabar indo para o site, vai estar aparecendo uma pastinha aqui em cima. Você vai clicar na pastinha e vai clicar em fazer correspondência com a formatação de destino. Você vai selecionar aqui a segunda opção. Se o seu Excel for de alguma opção, de alguma versão diferente, vai aparecer uma opção muito semelhante a essa, se não for a mesma mensagem. E você vai clicar nesta pranchetinha aqui. E pronto, você tem já a planilha 100% atualizada com todas as informações exatamente do dia que você tiver feito essa extração. Você pode até rodar para baixo aqui para conferir ó, que absolutamente tudo foi colado até lá no final. Simples assim. Então, repetindo o processo, você vai no site do Fundos Explorer, Ranking FIIs, seleciona tudo pegando lá do primeiro código e cola tudo aqui na célula A4. Feito isso, você já vai poder vir aqui para parte 2 da planilha, né, para a aba 2, que aí sim é onde nós vamos utilizar para nessa próxima aula agora colocar em prática e sair dos mais de 360 FIIs da bolsa para chegar nos potenciais 20 melhores. Fechado? Então vamos lá, eu estou esperando agora na próxima aula. Estamos juntos mais do que nunca. Aquele abraço, bora botar em prática. Fala meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do zero à renda passiva com FIIs e definitivamente na mais importante aula deste módulo. É nessa aula aqui que nós vamos filtrar todos os FIIs da bolsa e chegar nos potenciais melhores. Então vocês já conhecem os fundamentos, já conhecem a ferramenta que é a planilha de ouro dos FIIs, então chega de enrolação e vamos para a prática. Aqui estamos então na nossa planilha de ouro dos FIIs, na aba 2, na aba síntese e agora que a gente vai começar a nossa brincadeira. Primeiro ponto para eu falar aqui para vocês, nós temos mais de 360 FIIs listados na bolsa brasileira. No dia que eu estou gravando esta aula, nós temos exatamente 366 FIIs listados. Só que tem uma parte considerável desses FIIs que são FIIs muito pequenos. Alguns deles nem estão disponíveis para negociação para todos os investidores. Eles estão em uma negociação paralela que é chamada de balcão, mas não vamos entrar em detalhes. Mas o que você precisa saber é que alguns FIIs são realmente muito pequenos, nem têm uma negociação e alguns nem foram negociados de maneira relevante nos últimos 2 meses. Por isso, todos que nós vamos trabalhar aqui já passaram por esse filtro. Não faz nenhum sentido a gente ficar observando o indicador, observando fundamentos de FIIs que não tem nem negociação nos últimos 2 meses ou que nem está disponível para todos os investidores. Por conta disso, nós, de cara, já vamos ter um número consideravelmente menor no início aqui da nossa filtragem. E para acompanhar esse número, para a gente acompanhar essa redução que vai acontecendo ao longo dos filtros, eu vou utilizar aqui com vocês uma planilha em paralelo. Vocês não vão utilizar essa planilha aqui, é simplesmente para demonstrar para vocês essa redução ao longo dos filtros que nós fomos aplicando. Então, para começar, a gente tem na planilha de ouro dos FIIs 232 FIIs. Ou seja, além desses 232, esse intervalo entre esses 232 e os 366 que são o total, tem FIIs que são extremamente irrelevantes e que não faz sentido a gente olhar os indicadores. Então, só com essa filtragem aqui, antes mesmo da gente começar a aplicar os fundamentos, a gente já reduz 37% do total de FIIs que a gente vai ter no nosso universo aí de estudo. E lembrando, cada vez que a gente aplicar um desses fundamentos, a gente vai estar eliminando parte do risco. Então aqui você imagina, você já eliminou 37% do risco de você investir em qualquer FII que não tem relevância e consequentemente vai ter um alto risco, não vai ter liquidez e vai ser um negócio muito pequeno. Então cada redução que a gente fizer aqui vai ser uma redução de risco. Você vai estar eliminando do seu radar o potencial que você teria de fazer alguma besteira investindo em um FII que não atendesse a algum dos fundamentos. Fechado? Então partindo dos 232 FIIs. O que nós vamos fazer agora, Matheus? Muito simples, porque eu tenho certeza que você estudou e anotou tudo do módulo 2, então você já tem total clareza dos fundamentos. Por isso, você já sabe quais são os tipos de fundo que nós procuramos investir e quais são aqueles que nós não vamos investir. E eu vou deixar até a imagem aqui do lado, onde mostra que os FIIs que não vão estar no nosso radar, definitivamente vão ser os FIIs do tipo de fundo, fundos de fundos, FIIs que investem em outros FIIs que não faz sentido pra gente ter um intermediário a mais, sendo que nós já sabemos, já vamos saber selecionar os melhores FIIs diretamente. E outro que eu já vou tirar aqui do radar também, que fica ali em terceiro lugar, mas está longe de ser a parte ideal da nossa carteira, são os FIIs de desenvolvimento. Então esses dois tipos de FII eu vou eliminar nesse primeiro momento, porque eu não quero correr esse tipo de risco. Não quero correr o risco do desenvolvimento e não quero, definitivamente, isso daqui é inquestionável, investir em algum fundo de fundo. Então eu vou vir aqui nesta
nesta segunda coluna aqui, onde é o primeiro critério que nós vamos aplicar, na coluna que tem o tipo de fundo, eu vou clicar aqui no filtro e vou selecionar, primeiro eu vou tirar aqui para selecionar todos, então vai aparecer sem selecionar nenhum, e aí eu vou clicar em, primeiro, fundo de fundos, e vou clicar em fundos de desenvolvimento. Vocês vão ver que eu sempre vou selecionar aqui o que eu quero eliminar. É assim que funciona a planilha de ouro dos FIIs. Eu faço uma brincadeira que é com aquela frase de Michelangelo, quando perguntaram para ele como ele fez a escultura de Davi, uma das famosas esculturas que ele fez em mármore. Ele falou, olha, Davi já estava ali no mármore, eu só tirei o que não era Davi. E é exatamente isso, é com essa analogia que a gente pratica aqui na planilha de ouro dos FIIs. A gente tira o que não é Davi, a gente tira o que são os FIIs que não atendem os fundamentos. Então a primeira parte que a gente faz é exatamente essa. Fundos de fundos e desenvolvimento. Esses FIIs nós queremos fora do nosso universo de análise. Então a gente aperta aqui, seleciona os dois e aperta em OK. Aqui a gente vai ter selecionado, a gente vai ter filtrado só os FIIs desses dois tipos. Então tá vendo? Ó, só tem aqui FIIs de desenvolvimento e fundos de fundos que a gente quer tirar. Como a gente vai fazer para eliminar esses FIIs? Bem simples. Você vai selecionar desde o primeiro que está aqui, ó, desse daqui para baixo, todos são desse tipo, né? A gente já viu. Então eu vou selecionar desde o primeiro, vou arrastar até o final. Até o final, tem bastante. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o atalho Alt e ponto e vírgula. Olha o que vai acontecer. Tá percebendo que apareceu umas marquinhas aqui, ó? O Alt, ponto e vírgula, ele serve para selecionar só o que está neste filtro. Ele não vai selecionar o que está entre esse filtro. Porque quando a gente aplica o filtro, a gente está tirando aqui do universo alguns FIIs que não são desse tipo aqui. Então, quando eu seleciono tudo e aperto o Alt, ponto e vírgula, eu vou estar selecionando só essas células da primeira coluna que são respectivas a esse filtro que eu fiz. Então, de novo, para ficar extremamente claro, para não ter erro, vou fazer até de novo, ó, mais uma vez, muito rapidamente agora, o processo vai ser assim que você vai fazer. Clicou em tipo de fundo, aqui, tirou seleção de todos, desenvolvimento, fundos de fundos, ok, selecionou aqui, até o final, apertou Alt, ponto e vírgula, e agora você vai pintar de vermelho. Você vai clicar aqui nesta latinha de tinta e pintar aqui de vermelho. Esses FIIs vermelhos, portanto, são os que nós eliminamos. Nós selecionamos todos que são fundos de fundos e de desenvolvimento e eliminamos e pintamos eles de vermelho. Esse vermelho vai ser a marcação dos FIIs que nós queremos fora. Tá claro? Então a gente já aplicou o primeiro critério, o primeiro filtro com base no nosso primeiro fundamento. Mas, Matheus, só tá aparecendo esses em vermelho agora. O que eu faço? Olha só o que você vai fazer agora. Você vai clicar em qualquer célula aqui que tem o filtro. Pode ser aqui, ó, na código do fundo, qualquer uma delas. Pode clicar aqui na código do fundo. Nesta célula aqui, A3. E você vai aqui em cima e vai clicar aqui em classificar e filtrar. Aqui nas opções aqui do filtro. Você vai clicar nessa opção e vai clicar em limpar. Você vai retirar o filtro que a gente colocou anteriormente. Então, clicou em classificar e filtrar, estando selecionado aqui alguma dessas células e vai clicar em limpar. Quando você fez isso, voltou ao normal a planilha. Tá vendo? Voltou a aparecer fundo de papel, fundo de tijolo, todos os tipos voltaram aqui. Porém, a marquinha vermelha continuou aqui do lado. Então a gente fez a marca já em qual a gente quer retirar. E o que a gente vai fazer agora? O passo seguinte vai ser você vir aqui na célula A3, onde está aqui código do fundo, você vai clicar nessa setinha aqui do filtro, vai colocar filtrar por cor, e arrastar aqui para o lado e selecionar sem preenchimento. O que nós vamos estar fazendo aqui? Você vai estar simplesmente selecionando só o que está sem nenhuma cor. Ou seja, você vai estar retirando todos o que nós pintamos de vermelho. Então, selecionou o código do fundo, filtrar por cor, clicou em sem preenchimento. Pronto. Olha só, todos os vermelhos saíram. E aí, consequentemente, se a gente pintou de vermelhos que eram desenvolvimento e fundos de fundos, o que aconteceu com os dois? Sumiram aqui também. Então a gente restou somente FIIs de papel, FIIs de tijolo e FIIs de... Ou aqui tem indefinidos também. Vamos retirar o indefinido também. Agora, após esse primeiro exemplo, a gente pode começar a brincar mais com a planilha. E sobrou também os FIIs híbridos. Ficou claro? Agora, olha só, como vocês já aprenderam esse esquema, vamos tirar aqui os FIIs indefinidos também. Ó. Eu não quero indefinido. Se está indefinido, provavelmente é um FII de algum segmento muito exótico que a gente não quer ver, ou é um FII tão pequeno que nem tem essas informações, a gente nem tem, ele nem se classifica em um desses dois. Porque se não é papel, não é tijolo e não é híbrido, não é interessante pra gente. Então, qual é o esquema para eliminar esses FIIs indefinidos? É exatamente o mesmo esquema. Agora que vocês aprenderam, já era, só replicar. Vocês vão selecionar aqui na setinha do tipo de fundo, tirar, selecionar tudo e selecionar somente o indefinido. Selecionei somente o indefinido, você sempre vai selecionar o que você quer eliminar. Clicou em OK, você vai selecionar todos os FIIs aqui que são indefinidos, apertar Alt mais ponto e vírgula, e aqui você vai ter selecionado eles e pintou de vermelho. Quais são os passos seguintes? Clicou aqui, foi em limpar filtros, e aí você vem em código do fundo, filtrar por cor, sem preenchimento. Pronto, não tem mais nenhum indefinido aqui. Sobrou somente FIIs de tijolo, de papel e FIIs híbridos. Agora olha só. Vou colocar, mais uma vez, a imagem aqui do lado dos tipos de FIIs que nós definimos lá no módulo 2, que são os melhores, com base nos nossos fundamentos. Então, olha só como o método é claro e é sequencial. Vocês entenderam os fundamentos, entenderam o que é o fundamento do tipo de FII, entenderam quais são os melhores, e agora vocês podem aplicar na prática. Então, isso te dá total autonomia. Você sabe o que está fazendo e está aplicando algo que tem algo por trás, que é baseado em alguma coisa, que é um método, de fato, já comprovado, que já deu resultado e que já gera resultado. Então, você não está fazendo aleatoriamente, porque eu gosto mais de FII de papel e de FII de tijolo. Não, são simplesmente porque tem o maior potencial junto com uma maior segurança. E é exatamente isso que a gente vai continuar aplicando nesses passos seguintes. O que a gente vai fazer agora? Vou selecionar aqui segmento de atuação, vou clicar aqui, vai mostrar no filtro ó, todos os segmentos de atuação que tem aqui. E aí eu vou tirar ou selecionar tudo. Quais segmentos de atuação que eu quero ter?
não vou selecionar eles. Eu vou selecionar os que eu não quero ter. Você lembra? Eu vou selecionar sempre os que eu quero pintar de vermelho, os que eu vou eliminar. Aqui a gente está tirando o que não é Davi. Então vamos ver qual a gente vai querer. Segmento híbrido, tá lá entre os potenciais melhores? Está lá. Eu vou colocar também a imagem aqui exatamente lá na nossa apresentação do módulo 2. Vai aparecer para você aqui agora, para você ver quais são os que estão primeiros e quais são os que estão fora aqui. Então quais são os que estão fora? Hospital está fora, hotel está fora, tem a sazonalidade que a gente falou, né? Lajes e logística estão dentro, outros estão fora. Eu não quero esses FIIs pequenos ou FIIs muito específicos. Eu quero dos segmentos, dos melhores segmentos, não quero nada mais ou menos. Residencial está fora e o restante está dentro. O que restou? Híbrido, laje corporativa, logística, shopping e títulos de valores imobiliários. Exatamente os que estão no nosso ranking. Então a gente selecionou todos que não estão no nosso ranking. Apertamos OK e aqui ó, já filtrou todos que são ó, outros hospital, residencial. E aí o que a gente faz? O mesmo esquema. Seleciono da primeira célula, vou até o final. Selecionei até o final, Alt, ponto e vírgula, pintei de vermelho, cliquei na A3 código do fundo, lá em classificar e filtrar, limpei o filtro e aqui venho novamente e aplico o filtrar por cor sem preenchimento. Ponto. Olha só, vocês viram que eu nem vi quantos FIIs nós eliminamos aqui no mandato no tipo de fundo. Então já vamos direto lá na nossa planilha de medir quanto a gente está reduzindo. Quantos por cento dos FIIs nós eliminamos só de olhar tipo de fundo e segmento de atuação? Só da gente eliminar os tipos de fundos que possuem um alto risco ou que não possuem um potencial considerável para gerar renda passiva. E eliminar também esses segmentos que possuem também um alto risco, como já explicado, os riscos do segmento de hospital, risco do segmento hoteleiro, risco do segmento residencial. Então só da gente eliminar esses FIIs, vocês podem ver ó, que sobrou só título de valor imobiliário, híbrido, shopping, logística e laje corporativa. Só esse. Só sobrou o supra-sumo. E aí vamos na nossa planilha para ver até agora quanto a gente eliminou. Olha só. Somente com isso que a gente fez, com o filtro de mandato, com o filtro do tipo de segmento e o filtro do tipo de FII e o filtro do segmento, já vou até pular aqui, ó, para direto pro segundo filtro, né? Porque a gente já aplicou o do tipo de FII e eu nem contei aqui, mas diretamente nesses dois FIIs sobraram já 147 FIIs. Então a gente já eliminou 60% do risco de você fazer besteira. Então olha só, se a gente voltar lá para a planilha, a gente pode até contar aqui para conferir, ó. Vamos contar já até lá no final. Olha quanto sobraram. 147, exatamente o que a gente está contando na nossa planilha lá de contagem. Então a gente saiu, ó, primeiro, dos 366 que a gente tem listado na bolsa, a gente chegou em 232 que são os negociados. Dos 232, a gente já chegou a 147, que são de todos os FIIs da bolsa, o que são pelo menos negociados, o que tem o tipo de FII, que são os bons, né, os que têm maiores potenciais, né, FII de papel, de tijolo e híbrido, e que são os segmentos melhores, que são dos segmentos de híbrido, laje corporativa, de galpão logístico, shopping e TVM. Fechado? Está claro como faz? Está claro como usar a ferramenta? Vocês aprendendo a usar, vocês vão poder brincar com isso aqui. Você fala, Matheus, eu quero ver um FII de desenvolvimento também. É simples. Você vai selecionar aqui FII de desenvolvimento e vai pintar ele, tirar o vermelho dele. Simples assim. Então você entendendo, aprendendo a usar essa planilha, já era. Você tem o domínio dela, você pode utilizar ela como você quiser. Mas agora, a gente vai aplicar exatamente os critérios para chegar no supra-sumo, para chegar nos potenciais melhores 20 FIIs. Depois de ter restado esses 20 potenciais melhores, de você estudar eles e a gente fazer análise individual neles, que você vai montar a melhor carteira de FIIs, depois disso aí que eu sugiro que você se aprofunde. Se você quiser escolher um de desenvolvimento para correr um pouco mais de risco, se você quiser colocar uma margem um pouco maior, selecionar ao invés de ter 20 ali, ter 30 para analisar individualmente, aí tá totalmente livre para vocês utilizarem a ferramenta. Mas nesse momento, se prendam ao método, apliquem ao método, tentem não fugir, e o método é exatamente isso que eu tô fazendo com vocês. Fechado? Agora, aqui, de tipo de fundo e de segmento, a gente vai pular lá pro final. Então vai seguir a gestão aqui, porque vai ser a última coisa que a gente vai aplicar. Que aqui na gestão, diferente do resto, a gente não vai eliminar, a gente vai selecionar. Então, aqui na gestão eu vou deixar por último, vamos vindo lá do final. Aqui no final, a gente tem o Dividend Yield, que é o resultado que esse FII gerou. E o que a gente falou lá no fundamento de resultado? A gente falou exatamente que esse resultado, se tivesse ali muito abaixo da taxa Selic atual, já começava a não fazer muito sentido, já começava a ter muita perspectiva, muita expectativa em cima desse FII, e muita expectativa significa risco. Então, não precisa ser um número fixo, só exatamente abaixo da Selic. A Selic hoje está 4,25%. Então, abaixo de 4,25% eu já vou cortar. Você pode usar isso como critério claro e você pode ser um pouco maleável ali também. Olha, Matheus, eu quero pegar, talvez ser um pouco menos rígido. Então vou pegar os FIIs que tiveram ali um pouquinho menos também, os que tiveram 4% de dividend yield, 4,1 e assim por diante. Exatamente isso que a gente vai aplicar aqui. Como a gente vai aplicar isso? Você vai clicar aqui na célula G3, aqui ó, logo em dividend yield, e você vai classificar, agora é diferente, presta atenção, você não vai estar selecionando mais, olha como você vai fazer. Aqui presta muita atenção que mudou o esquema, que é exatamente isso que a gente vai aplicar aqui. A lógica é a mesma, mas a maneira de fazer é diferente. Você vai clicar aqui e você vai filtrar do maior para o menor. Ó, apertou aqui, classificar do maior para o menor. Então aqui vai estar listado todos os FIIs, indo do maior dividend yield e vai diminuindo. 35, 21, 16, 16, 14, 13, 12. E aqui no começo a gente tem alguns que é NA. Ou esses FIIs nem pagaram nenhum dividend yield, ou eles não disponibilizaram essa informação. Provavelmente é porque não disponibilizaram essa informação. Por isso que está aqui nenhuma informação sobre isso. E esses FIIs que não disponibilizam são FIIs muito pequenos. São FIIs que nós não queremos olhar. Então esses FIIs nós já vamos eliminar. Como a gente elimina esse? Olha só, daqui para cima é NA. Então eu vou selecionar daqui para cima, Alt, ponto e vírgula, e vou pintar de vermelho. Pronto, eles já estão dentro do nosso esquema de eliminar. E aí, eu quero eliminar os que não disponibilizaram informação, mas os que também têm um dividend yield abaixo aí de 4%, que é em torno do que está a Selic atualmente. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui, ó, na coluna de resultado e vou descendo, ó. 35, 16, 13, 12, vou continuar descendo. 8, 7, 6, 5, 4, opa, 4.1. A gente chegou aqui em um montante aqui de 4.1.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar desse FII aqui para baixo, olha só, desse daqui, eu vou deixar esses dois aqui passarem, ó, que está acima de 4%. Então, acima de 4% foi o critério definido aqui. Mais uma vez, você podia aplicar também 4,25%. Você eliminaria 2 FIIs a mais, no final sobraria aí um pouco menos de 20%. Mas eu vou aplicar aqui acima de 4,1%, então esses dois vão ficar dentro. Então, o que eu vou fazer? Olha, a partir deste daqui, está abaixo do 4,1% que eu defini. Então, eu vou vir aqui pro lado para ver qual FII é esse. Opa, é o VISC 11. Então, desse VISC 11 para baixo, eu vou pintar todos de vermelho. Então, olha, peguei o VISC 11 para baixo, selecionei ele até o final. Chegou no final, apertei Alt, ponto e vírgula e pintei de vermelho. Vocês podem ver que aqui, ó, esses dois primeiros eliminados aqui, ó, são FIIs de shopping. E os FIIs de shopping, eles realmente estão com dividend yield menor, por conta de uma situação específica do período que a gente está passando. Então, o que você pode fazer depois, mais pra frente? Mais uma vez, não é pra você ficar engessado. Não é pra você falar assim, olha, é 4,25, que é o método, que você vai aplicar o método, mas depois você tem que aprender a ter a flexibilidade para utilizar essa ferramenta por conta própria. Quando você for utilizar isso mais pra frente, você pode falar assim, olha, eu quero selecionar um FII de shopping. E esse critério, ele tá cortando, né, a maioria dos FIIs de shopping, porque os shoppings no último período não teve um dividend yield bom. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ser mais flexível. Eu posso, olha, vi que esses daqui são de shopping, então não vou pintar eles. Ou ir lá e selecionar os FIIs, selecionar o segmento aqui só de shopping e ver só os de shopping, qual que você vai estudar. Então você pode ter essa flexibilidade. No momento, a gente não olha a situação específica. Com método, com número claro, eu não vou olhar, mas no último período os shoppings foram abalados. Essa especificidade a gente vai ver na análise individual. Aqui é um critério claro para você cortar e eliminar risco. Então nesse critério, selecionei e pintei de vermelho. E aí eu vou subir. Vou subir lá e aí repetir aquela mesma parte final do processo. Chegar aqui na célula 3, fazendo bem devagar, tá? Você pode reassistir essa aula, assistir novamente para entender de fato como funciona a ferramenta. Vim aqui, classificar, limpar para retirar o filtro, apertar aqui de novo, filtrar por cor, sem preenchimento. Feito isso, a gente restou aqui só FII, que seja de tijolo, papel ou híbrido, dos melhores segmentos e que tenham gerado um retorno maior do que 4,1% nos últimos 12 meses. Olha como já reduziu, olha como essa quantidade já é mínima. Só nisso, nós já fomos nesse momento para 83 FIIs. Então, nisso, a gente já reduziu 77% a chance de você fazer besteira. Você tinha, pensa nisso, nesse momento, se você tivesse investido sem aplicar esses filtros que a gente aplicou aqui com a metodologia, você tinha 77% de chance de investir em um FII com um mandato ruim, com um segmento ruim, ou que não te gerasse resultado. Olha como isso é impactante, olha como esse método, como critério é impactante para eliminar esse risco aqui seu. E aí, agora a gente volta. E agora eu vou utilizar este critério aqui, que é a escala. A escala eu não utilizo ele como fundamento. Eu não coloquei lá no nosso módulo 2 um fundamento escala, porque ela não é um fundamento do FII, é uma característica do FII. É uma característica muito simples, que nem precisa de uma aula para explicar, que é o tamanho desse FII. E esse tamanho, ele é dito aqui por duas coisas. Uma é a coluna F, que é o patrimônio líquido, ou seja, todo o patrimônio que aquele FII tem dentro. Então, se o FII aí tem 5 imóveis, que cada um imóvel vale R$1 milhão, então ele tem 5 milhões de patrimônio líquido. Simples assim. E aqui, de maneira bem resumida, né? Contabilmente tem algumas variáveis, mas falando de uma maneira bem resumida e bem direta, é isso que acaba sendo o patrimônio líquido dos FIIs. E do lado nós temos a liquidez. Essa liquidez diária é a quantidade de vezes que o negócio, que aquele FII é negociado. E você lembra que eu citei os FIIs lá na aula de precificação. Como regra da precificação, você selecionar FIIs que tenham uma maior liquidez. E é aqui que a gente vai fazer esse momento, aqui que a gente vai fazer essa separação. Então aqui nós vamos aplicar dois filtros. O filtro do patrimônio líquido e o filtro da liquidez. Patrimônio líquido porque a gente só quer FII grande, isso também com base na metodologia. A gente tem estudos claros que mostram que FIIs maiores, né, investimentos voltados para imóveis, para real estate, esse estudo foi feito com os REITs dos Estados Unidos, mas também se comprovou com os FIIs, que FIIs e REITs que possuem um patrimônio líquido maior, ele tende a ter no longo prazo uma performance melhor, porque a estrutura de custos dele é mais diluída sobre o patrimônio total que ele tem. Então, por isso, a gente vai focar aqui nos que têm um patrimônio líquido maior. Como a gente vai fazer isso? Eu vou utilizar como filtro do patrimônio líquido um patrimônio líquido de no mínimo 300 milhões. Se um FII tem 300 milhões de patrimônio líquido, beleza, ele vai se manter aqui. Mais uma vez, se você estiver fazendo essa análise pela segunda vez, falando assim, olha, ao invés de ter 20 FIIs aparecendo, eu quero que apareça 30 para eu ter mais opções de analisar individualmente. Eu quero que apareça 40. É aqui que você vai ter a maior flexibilidade. Porque de todos esses fundamentos que eu estou colocando aqui, os menos relevantes são o patrimônio líquido e a liquidez. Então aqui, se você não tiver contente com os 20, né, os 20 já vão ser os 20 potenciais melhores para você montar a carteira, mas se você quiser montar a carteira mais completa e ter um universo maior, é aqui que você vai ter flexibilidade, podendo colocar um filtro um pouco menor. Ao invés de eliminar o que tem menos de 300 milhões de patrimônio líquido, por exemplo, você pode eliminar só o que tiver menos de 200, o que tiver menos de 150, e assim você deixa alguns FIIs aí que estão em um caminho intermediário. Não são os FIIs maiores, que tem um patrimônio líquido gigante, mas também são FIIs que vão acabar atendendo. Fechado? Mas vamos fazer na prática, então, essa parte do patrimônio líquido. Eu vou pegar aqui, filtrar do maior para o menor, mesmo esquema. E aí, olha só, os primeiros são FIIs gigantes, só FIIs de 4 bilhão, né? 4.800 milhões, que é 4 bilhões, 3,8 bilhões, 1,6 bilhão e assim por diante, 800 milhões, 600, 400, até chegar no 300. Pronto. É aqui que a gente quer cortar. Então, olha só. Até o FIB ficou. Do FIB para baixo, ó, de 299 milhões de patrimônio líquido para baixo, eu vou retirar. Mais uma vez, se você estiver fazendo isso daqui posteriormente, qual vai ser a diferença? Ah, eu quero cortar acima, eu quero deixar esse daqui que tenha um pouco mais de 200 milhões. Então, ao invés de cortar aqui, você cortaria embaixo. Mas como critério primário são os 300 milhões de patrimônio líquido, eu vou pegar do PATC11 para baixo, selecionar todos e vou pintar de vermelho, apertando Alt, ponto e vírgula e pintando de vermelho. E aí o mesmo esquema, venho aqui em cima, classificar e filtrar, limpar filtros, venho aqui de novo, filtrar por cor, sem preenchimento.
Fechado? E agora a gente vai para a liquidez. Então a gente falou, né? Para você ter o menor risco de uma precificação desbalanceada, é interessante escolher os FIIs que possuem maior liquidez. E aqui a gente vai usar o critério de FIIs que tenham pelo menos 1.200 negociações por dia, que é um critério também para você já poder ali ter uma margem boa, já ter uma quantidade relevante de negociações. Então, mesmo esquema, filtrar do maior para o menor. Então, olha só, FIIs com 782 mil negociações, alguns com 36 mil e assim por diante. Assim vai descendo até chegar nos 1.200. Opa, olha só, 1.200 aqui ficou dentro, esses 4 foram embora. Se você falar, Matheus, olha, 1.068, eu quero deixar esse daqui no meu radar também para eu olhar ele individualmente. Sem problema. Não é essa liquidez aqui um pouco menor que vai fazer, que vai tornar ele um FII ruim, mas tem que ter um critério bem definido para depois você ser flexível. Primeiro faz o básico que funciona, depois você usa a flexibilidade, depois você pode brincar a partir do método. Mas primeiro aplique o método seguindo passo a passo. Então vindo aqui, ó, desse daqui para baixo, selecionar os 4, Alt, ponto, vírgula e pintei de vermelho. Agora você vai chegar lá em cima, classificar e filtrar, limpar e vir aqui filtrar por cor, sem preenchimento. Olha o que sobrou. Sobraram, vamos para outra planilha de contagem, 45 FIIs. 88% de redução. Então olha só, se você começasse a investir sem ter assistido, sem ter entendido esses fundamentos e aplicado esse método, você teria 88% de chance de investir em um FII que fosse de um tipo ruim, de um segmento que tivesse alto risco ou baixo potencial, que não tivesse dado resultado satisfatório nos últimos 12 meses, que fosse um FII pequeno, ou seja, que tem o menor potencial de crescer e de gerar um bom resultado, e um que tem baixa liquidez, que podia estar com uma grande distorção de preço. Olha quanto, 88%. A gente já eliminou 88% do risco só de aplicar esses fundamentos. Agora, nós vamos para o último critério. E nesse último critério, pela primeira vez, não vai ser por eliminação, porque tem muitos administradores. Então, ao invés de a gente eliminar todos, a gente vai só selecionar quais são os considerados aqui melhores. E aí, vocês, por terem assistido o módulo 2, anotado tudo das aulas de fundamentos, que eu falei que é a base de todo esse treinamento aqui, vocês já sabem de cor o ranking dos melhores administradores. E se vocês não sabem, eu vou colocar aqui do lado também para facilitar mais ainda a sua vida. E aí, agora o que a gente vai fazer é simplesmente selecionar esses melhores administradores. Então, dessa vez, a gente não vai selecionar o que a gente vai eliminar. Como é o último filtro, a gente já vai selecionar o que a gente quer que fique. Simplesmente para dar menos trabalho, tá? Daria a mesma coisa se você selecionasse todos que você não quer aqui e pintasse de vermelho. Mas como é o último filtro, a gente pode fazer já selecionando direto o que a gente quer no final, para ficar mais rápido e mais prático. Então, olha só, clicar aqui no selecionar tudo para sumir, e aí vou começar a selecionar. Tô até com a listinha aqui na mão, porque eu não tenho essa moleza da imagem aparecendo aqui do lado para vocês. Então, olha só, vamos seguindo aqui. BRL Trust é um, então seleciono. Coin Valores, Credit Suisse, então já temos 3. Além disso, Intrade DTVM, Rio Bravo Investimentos e XP Investimentos. Então, a gente tem aqui, ó, os primeiros, né, Credit Suisse e Intrade DTVM. Logo atrás, a gente tem Banco Fator. Selecionamos o Banco Fator? Ó, Banco Fator tinha passado, ó, Banco Fator e BRL Trust. Logo em seguida, Coin Valores, XP e Rio Bravo. Coin Valores, XP Investimentos e Rio Bravo. E aí que eu coloco, ok. Feito isso, nós fomos para 21 FIIs listados na bolsa. Voltando para cá, colocamos 21, eliminando 94%. Matheus, eu não quero 21 FIIs, eu quero começar olhando 15. Como você vai fazer? Você vai aqui, ó, classificar do maior para o menor e vai retirar esses últimos aqui. Vai começar aqui pelos primeiros. Então, se você quiser fazer isso aqui, você vai, ó, selecionar esses aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos deixar 20, né? Vamos colocar 20 para ficar um número redondo, que foi o que a gente falou. Você vai pintar o FIB aqui de vermelho e vai vir aqui em cima, clicar aqui em classificar e filtrar e aqui em reaplicar. Pronto, você já reaplicou o filtro, você chegou em 20. E aí, nós chegamos ao final com 95% do risco de você fazer besteira eliminado. Preste atenção. Qual a diferença de um método? Presta atenção à diferença de um método. Primeiro, vocês entenderam os fundamentos, entenderam quais fundamentos realmente faz sentido e por que faz sentido, porque esses fundamentos são os que mais influenciam diretamente no resultado da sua renda passiva. Depois a gente definiu critérios muito claros para cada um desses fundamentos, para definir o que é bom e o que é ruim, e agora a gente aplicou cada um desses critérios, eliminando 95% do risco de você fazer alguma besteira. Esses 20 que sobraram aqui, eles são FIIs que possuem os melhores tipos de FIIs, os melhores segmentos de atuação, os melhores administradores, as liquidez diária e patrimônio líquido extremamente elevado e que possuem um resultado muito acima da média. Esse é o escopo que sobrou aqui pra gente. Só fazendo isso, como eu disse, você já eliminou 95% do risco. Você já tem aqui só o supra-sumo, mas ainda não é suficiente, porque a gente não quer só o supra-sumo, a gente quer a melhor carteira de FIIs. Esse é o entregável desse treinamento. E é isso que eu vou fazer vocês chegarem. Então, para isso, faltam alguns fundamentos. Então, vocês viram que aqui a gente não viu vacância, a gente não viu imóveis, a gente não viu inquilinos. Por quê? Porque são critérios pra gente olhar individualmente. E aí vai ser a última lapidada. Você imagina que aqui a gente chegou no Davi. Esses 20 FIIs são o Davi. A gente vai pegar o Davi agora, a gente vai polir ele, a gente vai passar um paninho, a gente vai dar uma lustrada, a gente vai deixar o Davi brilhando no próximo módulo, que é o módulo da análise individual. Também de maneira muito clara e intuitiva, com checklist direto ao ponto. E é exatamente isso que vai fazer com que nós cheguemos nos melhores FIIs da Bolsa de Valores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa definitivamente é uma das aulas mais importantes desse treinamento. É uma aula bem mais longa e que eu acredito que vocês vão conseguir tirar absolutamente
todo esse mármore que não é Davi, chegar nesses potenciais melhores FIIs, e mais do que isso, entender como usar a ferramenta para poder, depois de ter a carteira montada, também brincar, também identificar e pesquisar algum segmento específico, colocar uma abrangência um pouco maior, ou até limitar mais, ó, eu quero chegar nos 10 potenciais melhores para estudar individualmente só esses 10 aqui. Você pode fazer isso também. O próximo passo agora vai ser o quê? Como eu disse, o que seria o lustrar, encerar e passar e deixar o Davi brilhando? Vai ser pegar esses 20 potenciais melhores FIIs que a gente chegou e aplicar a análise individual em cada um deles. Então a gente vai pegar o que já tem um grande potencial, uma grande chance de ser um FII muito bom, e a gente vai confirmar isso através dos outros critérios que ficaram faltando. Inquilino, imóvel, vacância e assim por diante, e assim chegar nos melhores FIIs da bolsa. Fechado? Estamos juntos. Espero você na próxima aula. Deixe seu comentário aqui nessa aula também do que você achou aqui na plataforma. Estamos juntos mais do que nunca. Aquele